Olá, senhores, senhoras, uma outra aula do sexto ano. Senhores, ainda lembram o que é um átomo? Ainda lembram o que é a matéria? Ainda lembram o que é uma molécula? Uma substância? Então vamos lá, hein? Antes de começar a aula nova, que é reação química, que é a terceira aula do sexto ano que eu estou fazendo, temos que lembrar das aulas anteriores. Vamos lá. Tudo que existe no universo conhecido pelo homem é feito de matéria. O que não é feito de matéria é o vácuo, não é isso? No universo eu tenho a matéria composta lá pelos seus corpos celestes, né, os planetas, estrelas e etc. E o que não há matéria é o vácuo. Lembram disso? A matéria é feita de átomos. Lembram? O átomo, quando se une a outro átomo, forma uma molécula. E as moléculas vão compor, né, constituir as substâncias. Quando eu tenho um material feito de apenas uma única molécula, um único tipo de molécula, é uma substância pura. Lembra disso? A substância pura, feita de um tipo lá de molécula só. Eu só tenho água em um lugar, eu só tenho ferro em algum lugar, eu só tenho gás oxigênio em algum lugar, eu só tenho madeira em algum lugar, eu só tenho cal em algum lugar, beleza? Ai, tem cal e água? Não, é só cal ou só água, substâncias puras. E lembra o que acontecia quando eu pegava uma substância pura, por exemplo, gás carbônico, e outra substância pura, por exemplo, gás oxigênio, e eu misturava as duas? Eu tinha uma mistura de substâncias. Não era isso? Agora é a aula que vem depois. Agora imagina que nós estamos misturando tudo. Quando você mistura um leite com um achocolatado para fazer o Toddy lá, o seu Nescauzinho. Quando você pega, por exemplo, água e mistura com sal e vira uma água com sal, uma água salgada. Água com açúcar vira uma água com açúcar. Eu misturo lá água com um pozinho de um chá qualquer e açúcar e vira um chazinho que eu tomo. Eu tenho refrigerante, que é uma mistura. Eu tenho a gasolina, que é uma mistura. Eu tenho ácido acético, que é uma mistura. Meu, o que você quiser. A questão é, reação química é quando eu tenho o que... Vamos embora agora? Sem medo. Todo mundo junto? Bora. É quando você pega substâncias puras, mistura, e aí você tem a prova, uma evidência de que alguma coisa aconteceu. Você mistura lá uma substância pura A com uma substância pura B, misturei. E aí surgiu calor. Aconteceu uma reação química. Aconteceu liberação de fumaça, saiu gases, aconteceu uma reação química. Eu tive a mudança da forma. Por exemplo, tinha algo no estado sólido e agora está no estado líquido na matéria. Era líquido e agora é gasoso. Eu tinha lá uma mudança de cor. Por exemplo, um alimento que apodrece, ele muda de cor. Não é assim que funciona? Quando alguma coisa envelhece, geralmente tem a decomposição ou tem algum tipo de desgaste do material, ele pode mudar de cor. Quer dizer que aconteceu uma reação química. Quando você tem a formação de um precipitado, o que é um precipitado? Vamos usar na aula de hoje, porque hoje tem solubilidade. Precipitado é quando você mistura algo em um líquido e sobra algo no fundo, algo sólido geralmente. Esse algo sólido é um precipitado, é um corpo de fundo. Beleza? Precipitado. Eu misturo dois líquidos, por exemplo, e sobra algo sólido no fundo do pote ou do copo. Aí o que aconteceu? Aconteceu uma reação química. Ficou claro? Reação química é mistura. Quando você misturava as coisas lá na outra aula, estavam acontecendo reações químicas. Beleza? Continuando. Quando você pega então essa mistura, ela pode ser classificada em dois tipos de coisas. Estão acontecendo duas transformações, duas mágicas. Ou uma transformação física ou uma transformação química. Tá no quadro. Eu tenho uma transformação física quando a substância ela muda a sua forma, a sua aparência, mas ainda continua sendo as mesmas substâncias. Um exemplo clássico de transformação física são os tais dos estados físicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso. A água é o melhor exemplo disso, de mudança física. Quando você tem o quê? A água no estado líquido, que é o líquido que a gente bebe. Quando ela vai estar no estado sólido, que é o gelo que nós colocamos na água. E quando ela está no estado gasoso, que é o vapor da água, que está aqui agora na atmosfera.
que nós inspiramos, colocamos o ar para dentro, umedecido, não é isso? Beleza? Estado físico da matéria é a mesma substância, só que ela mudou a sua aparência, ela mudou a sua forma, mas continua sendo, por exemplo, água. Água no estado sólido, líquido ou gasoso ainda continua sendo água. Beleza? E paramos por aí no estado sólido, da transformação física. Paramos aí, tá? Agora começa a transformação química. Quando eu tenho a transformação química da matéria, a substância ela se transforma em uma nova substância. Era uma coisa antes e vira outra coisa depois. Aí mudou só a aparência. A aparência é transformação física. Enquanto que na química muda a matéria que constitui ali os nossos participantes. Por exemplo, eu tenho um ingrediente e esse ingrediente vai virar um resultado final. Beleza? O ingrediente é diferente do resultado final. Transformação química. Ah, eu não entendi. Calma. Vamos ver o próximo slide. Olha lá o exemplo. Lá, ó, transformação física. É o tal do negócio lá do sólido, líquido e gasoso. A água. Água, ó, gelo. Água, ó, líquida que a gente bebe. E a água, ó, vapor d'água gasosa que a gente está aqui, ó, inspirando. Beleza? E a transformação química? Agora você tem o quê? Ó, alimento estragando, formando bolhas, produzindo, absorvendo calor, né? Mudando de cor, mudando de aparência. Essas coisas são reações químicas. Ó, o nome está falando. Né? São transformações químicas, reações químicas onde eu tenho um reagente que vai virar um produto. Do lado de cá eu tenho o reagente, que são os ingredientes, e do lado de lá eu tenho os produtos. São substâncias diferentes. Beleza? Olha a seta aqui. A seta indica para onde a reação química vai. Está indo para lá. Beleza? Sossegado? Espero que sim, hein? Bora. Vamos lá. Reações químicas. Um exemplo mais legal, mais gostosinho, é falar da fotossíntese. A fotossíntese é muito importante em biologia porque ela é o processo vital à nossa sobrevivência. É a produção de alimento na presença da luz, que também acabou liberando para nós o gás oxigênio que nós utilizamos para respirar. Só isso. Beleza? A fotossíntese nos dá a comida, que nós nos alimentamos diariamente, e nos dá o gás oxigênio que usamos para respirar. E isso não é pouca coisa. É uma reação química. Aquilo ali é a equação geral, é a fórmula, a receita da fotossíntese. Beleza? Olha, vamos ler. Vamos ler. Eu tenho então o gás carbônico mais a água na presença da luz, que é uma energia, né? Não é matéria, produzindo esse tal de C6H12O6, que é a molécula de glicose, que é um açúcar, que é o alimento, e também produzindo lá o gás oxigênio. Senhores, vamos ver se vocês entenderam? Gás carbônico, água, molécula de glicose, já falei, né? E o gás oxigênio são moléculas. Aí não são átomos, não, são moléculas. É a molécula de gás carbônico, a molécula de água, a molécula de glicose e a molécula de gás oxigênio. Quando você não tem absolutamente nenhum número aqui na frente, significa 1. Mas essa primeira equação aqui, ela não está equilibrada, ela está de qualquer jeito, né? Como assim equilíbrio? O equilíbrio entre esse lado da seta, do reagente, e aquele outro lado da seta, que é o produto. Lembra do outro slide, né? Aí, eu tenho que ficar decorando essas fórmulas? Não, aqui está o nome, ó. Gás carbônico mais água na presença da luz, produzindo a glicose mais gás oxigênio. Agora reparem aqui embaixo. Perceberam que eu coloquei números na frente de cada molécula? Sim. Agora eu tenho um 6, um 6, um 1 e um 6. Ai, mas isso é importante? É. Porque numa reação química, a quantidade de reagente é a mesma quantidade de produto. Mas a quantidade do quê? De massa, de matéria. A quantidade, por exemplo, de átomos. Vamos ler. Eu tenho 6 moléculas de gás carbônico. Eu tenho 6 moléculas de água. Eu tenho uma molécula de glicose. E eu tenho 6 moléculas de
gás oxigênio. Agora vamos usar a palavra átomo também, moléculas e átomos? Eu tenho 6 moléculas de gás carbônico e cada gás carbônico, né, cada molécula é feita de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Eu tenho 6 moléculas de água, onde eu tenho cada molécula de água feita de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que vou dar origem, né, ao produto, uma molécula de glicose. E cada molécula de glicose é formada pelo quê? Por quantos átomos? 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. E ali você tem o quê? O gás oxigênio. Então, vamos ler. Eu tenho 6 moléculas de gás oxigênio. E cada molécula de gás oxigênio é formada por 2 átomos de oxigênio. Agora ali você tem o quê? Um balanceamento. Aqui você tem uma reação perfeita, uma reação onde ela realmente está de acordo com as normas. Eu não estou entendendo o que o professor está falando. Calma. Olha lá, coloquei os números aqui embaixo. O que são esses números? É a quantidade de carbono, de hidrogênio e oxigênio que eu tenho no reagente e a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio que eu tenho no produto. É o mesmo, ó. 6 carbonos aqui, 6 aqui, 12 hidrogênios aqui, 12 aqui, 18 oxigênios aqui, 18 lá. Essa equação está perfeita, não é isso? Aí como é que você chegou nisso? É conta. Eu tenho 6, ó, 6 vezes... Aqui quando não tem número, significa que é 1. Aqui eu não tenho 1 carbono, então é 6 vezes 1, então eu tenho 6. 6 carbonos. Agora, quantos hidrogênios eu tenho? 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Quantos oxigênios eu tenho? 6 vezes 2 dá 12, mais 6 vezes 1, 6. 12 mais 6, 18. E do lado de lá? Aqui eu tenho a 1, não é? Então eu tenho 6 carbonos, não é isso? 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, ó, 6 carbonos está aqui, o 12 hidrogênios está aqui. Aqui eu tenho 6 oxigênios. Está faltando, né? 12. 6 vezes 2, 12. Não está faltando mais. 18 oxigênios. Perceberam? Aí, professor, legal, né? A quantidade de reagente é a mesma quantidade de produto, né? A massa é igual, a quantidade de átomos é igual, né? É. Ah, mas isso é um acidente? Não. É de propósito. Olha lá que bonitinho. Lei de Lavoisier, ou também conhecida como princípio da conservação das massas. Sempre que você tem uma reação química, vai obedecer essa lei aí. O que ela quer dizer? Que quando você tem uma reação química, a quantidade de massa do reagente vai ser igual à quantidade de massa do produto. Se você vai fazer um bolo, que é uma reação química, você vai ter 1 kg de ingrediente. Qual é a massa do seu produto final, que é o bolo? 1 kg. Então você juntando lá o leite, o ovo, o fermento, a farinha, junta tudo, deu 1 kg. O seu bolo no final vai ter quanto de massa? 1 kg. Beleza? Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Sempre. Beleza? Olha lá. Olha que reação química bonita, né? Que é da fotossíntese, não é isso? Eu tenho reagente e do lado de lá eu tenho produto. Então, o que nós sabemos, quem é reagente, quem é produto. Então, você já sabe que o que vai aparecer agora aqui, olha lá, quantidade de átomos, que nós já sabíamos do outro slide. Esse cara aqui vai ser o reagente e aquele cara do lado de lá vai ser o produto. Você tem que saber fazer isso. Quando você olhar uma reação química, você tem que saber onde está o reagente, onde está o produto. Beleza? Tá aí. Tranquilo? Show. Vamos continuar? Firme aí. Sucesso. Bora. Senhores, ó, reações químicas. Só que agora eu tenho um outro exemplo. Agora eu tenho lá água, eu tenho sal. Pego água, um copinho d'água, pego sal, coloco o sal na água e vai me dar agora o quê? Uma mistura. Então aconteceu uma reação química e vai me dar ali, ó, uma água salgada. Não é isso? Agora eu te dei quantidades, ó. Imagina que eu tenho 100 gramas de água e eu tenho 10 gramas de sal. Beleza? O que a gente já sabe? A gente já sabe classificar quem é o reagente e quem é o produto. A seta não está indicando para lá, então quer dizer que aqui é o reagente e do lado de lá é o produto. Olha que bonitinho. Beleza?
Só que agora nós vamos aprender uma coisa nova. Nós vamos agora saber classificar o reagente. Porque o reagente ele pode ser chamado, conhecido por soluto ou pode ser também chamado, conhecido por solvente. Beleza? Senhores, vamos lá. Imagina aqui, eu te dou uma dica. Já está aqui. O soluto em uma reação química geralmente é o reagente em menor quantidade. Então imagina que eu tenho o reagente em menor quantidade, geralmente ele é o soluto. Enquanto que nessa mesma reação química, o reagente em maior quantidade vai ser chamado de solvente. Beleza? Isso é uma regra. Tá vendo os númerozinhos ali em amarelo? Não são, um número não é 100, outro número não é 10. Então dali já dá para você saber. Quem dali é o maior reagente? A água, professor. Beleza. Ele é quem? Solvente ou soluto? Solvente. E dos dois, quem é a menor quantidade de reagente? O sal. Então quem que ele é? Soluto ou solvente? Soluto. Entendeu a regra? Quem ainda acha que soluto é o sólido e solvente é o líquido, está errado. Você vai agora aprender uma maneira melhor, uma maneira correta de saber fazer isso. O soluto geralmente é quem está em menor quantidade. E o solvente geralmente é quem está em maior quantidade. Mas quem? O produto? Não estou falando de produto, estou falando do reagente. Então, ó, solvente, soluto. Beleza? Aí apareceu um nome lá também, lá na água salgada. É a solução. Vamos fazer um exemplo que você já tem aí na sua casa. Eu tenho leite, eu tenho o achocolatado. Beleza? Imagina que eu tenho, sei lá, meio litro de leite, 500 ml de leite, e eu tenho, sei lá, 10 ml de achocolatado. Uma colherzinha de sopa. Coloco essa colherzinha de sopa no meu leite. Eu tenho agora aqui uma mistura de leite e achocolatado em pó. Não é? Isso aqui agora virou uma solução. Ai meu Deus, espera aí, não entendi. Como não? O leite, 500 ml. O achocolatado, 10 ml. Quem é o soluto, quem é o solvente? O leite é o solvente, o achocolatado é o soluto. Misturo os dois, eu tenho uma solução. Entendeu? Água, um reagente. O sal, outro reagente. Misturo os dois, eu tenho uma solução, que é a água salgada. Beleza? Vamos continuar? Tá cansado? Tá demais? Faz o seguinte. Eu vou pegar essa parte aqui agora, e vou encerrar. Parei aqui. Beleza? Eu vou dividir essa aula em duas. Então agora eu vou continuar com a outra parte da aula. Beleza? Parou? Desistiu? Calma, descansa. Juntou coragem? Vambora, hein? Agora é solubilidade. Ai meu Deus do céu, professor, solubilidade é quando alguma coisa é solúvel em outra coisa? Sim. Solubilidade é quando eu coloco um reagente no outro e esse reagente vai sumir, desaparecer, se dissociar? Sim. Vamos ler aqui. Queremos saber se o soluto, que é aquele reagente em menor quantidade, será ou não dissolvido no solvente, que é o reagente em maior quantidade. Ou seja, se o soluto será solúvel quando ele some ou insolúvel quando ele não some no solvente. Beleza? Vamos continuar? Continuar? De novo. Ó, eu não mudei nada lá em cima. Continua a mesma coisa. Se a quantidade de soluto for solúvel no solvente, o que acontece? Ele vai se dissolver. Ou seja, ele some. Imagina que eu tenho um copo de água e eu pego um pouquinho de sal. Eu jogo o sal na água e o sal desaparece. Então o soluto é solúvel nesse solvente, entendeu? Sumiu, se dissociou, se dissolveu, sumiu. Se eu pego agora uma quantidade muito grande agora de sal e jogo nessa mesma quantidade de água, imagina que o sal não sumiu. Imagina que o sal continua lá. Eu vejo ele no fundo do copo. Eu digo agora que a solução é insolúvel, porque vai sobrar um
precipitado, vai ter um corpo de fundo, vai sobrar sal embaixo do copo d'água. Beleza? Eu tenho lá o reagente, o soluto e o solvente. Misturo os dois. O soluto sumiu. Aquela solução, aquela mistura é solúvel. Peraí, eu nem estou vendo aqui. Solúvel, olha, achei. E quando você mistura os dois, misturou os dois reagentes, e aí você viu o soluto lá, tá vendo o soluto lá, entre aquele monte de reagente, você está vendo os dois, isso significa que agora a sua mistura, né, a sua reação é insolúvel. Beleza. Beleza. Tranquilo, hein? Vamos ver se vocês entenderam. Vamos lá. Vamos começar por aquilo que a gente já sabe, né? Eu tenho uma reação química lá, ó. Água mais sal dando origem a água salgada. Eu tenho a quantidade de 100 gramas aqui, 10 gramas ali. Beleza? Esquece isso aqui de baixo por enquanto. Vamos colocar o que a gente sabe? Quem é o reagente e quem é o produto? Reagente para cá, produto para lá. Porque a seta está indicando que a reação química está indo para lá. Olha que beleza. Show. Agora imagina que eu vou pegar essa reação química aí. Agora eu quero saber quem é o soluto e o solvente. Agora eu olho para o reagente e vou saber quem dos dois é o soluto ou o solvente. Não é isso? Quem é o soluto? Quem está em menor quantidade. É o sal. E o solvente é o reagente em maior quantidade. É a água. Beleza? E o outro lá é a solução. Beleza? Agora, para saber se é solúvel ou insolúvel, para você saber se esse sal vai sumir nessa água ou não, tem que olhar a quantidade. Ah, mas como que eu vou saber? Tem uma referência? Tem. Essa referência se chama coeficiente de solubilidade. É o limite. Ele vai te dar o valor máximo que o soluto some no solvente. Eu estou inventando, tá? Não estou pegando dado da literatura, não. Estou inventando. Imagina que eu tenho esse dado aqui. Imagina que o coeficiente de solubilidade do sal na água fosse esse, tá? 9 gramas de sal em 100 gramas de água. Esse é o limite. Então quer dizer que se eu tiver até 9 gramas, significa que o sal some na água, o sal desaparece. Eu coloco lá 8 gramas, ele some. Eu coloco lá 7 gramas, ele some. É solúvel naquela quantidade de solvente. Beleza? E se eu colocar uma quantidade de sal maior do que o coeficiente, vai sobrar precipitado. Então eu digo que aquele soluto é insolúvel naquela solução, naquela mistura. Beleza? E se eu tivesse, por exemplo, aqui 15 gramas de sal, é maior, né? Então vai ver sendo uma solução insolúvel. Beleza? O que passar vai virar precipitado. Aqui, eu tenho 10 gramas. 10 gramas é maior ou menor que 9? Maior! Se é maior, então quer dizer que sobrecarregou a solução. Passou o limite. Vai sobrar. Se vai sobrar, eu vou ver. Essa parte que sobrou e eu estou vendo é uma parte insolúvel. Sobrou, não se dissolveu. Então essa solução aí vai ser insolúvel. Beleza? De onde você tirou esse valor? Eu comparei esse com esse. Se for maior, insolúvel. Se aqui fosse 8, por exemplo, a mistura seria solúvel. Tranquilo? Vamos ver se vocês entenderam, né? Vamos ver se a gente entendeu e a gente vai encerrar por aqui. Se você não entendeu, volta a aula até o início. Essa é uma aula longa. Tenha coragem. Deixa a preguiça lá fora de casa, hein? É para ter coragem e ver o vídeo de novo. Senhores, eu tenho então água, açúcar e vai me dar agora a origem de uma água com açúcar, certo? Não vou falar água doce, né? Porque a gente vai confundir com aquela água de um rio e não tem nada a ver. Senhores, água, açúcar, dando origem à água com açúcar. A reação química está indo para onde? Para lá. Quem é o reagente? Quem é o produto? Certo? Eu imagino que isso aí não tem dúvida mais, né? Quem é o reagente e o produto numa reação química? Não é? Não é? Então, senhores, eu tenho aqui o reagente, né? Quem é o soluto, quem é o solvente? Essas substâncias puras que eu estou misturando, quem é o soluto, quem é o solvente?
O soluto é quem está em menor quantidade. O solvente é quem está em maior quantidade. Senhores, 100 e 18, quem é o maior? O 100, a água é o solvente. E quem é o menor? 18, o açúcar é o soluto. Demorou? Doeu? Não. Agora vamos lá, agora eu quero saber, essa mistura, essa solução, ela vai ser solúvel ou insolúvel? Ó, eu te dei já a dica é o coeficiente de solubilidade. Essa aqui é a quantidade máxima de açúcar que vai se dissolver em 100 gramas de água. Eu não tenho 100 gramas de água aqui? Uhum. Eu não tenho 18 gramas de açúcar aqui? Uhum. É maior ou menor que 20? Menor! Então eu não cheguei no limite. Então quer dizer que essa mistura será solúvel. Esse açúcar vai sumir nessa quantidade de água. Entendeu? Solúvel. E aí encerramos essa aula. Beleza? O que aprendemos nessa aula de hoje? Que é uma aula longa, ela é complexa, é uma aula de química, né? É uma aula de química dada para o 6º ano. Então, não entendeu? Assista a aula de novo. Eu aprendi quem é o reagente e quem é o produto. Reagente antes da seta, produto depois. Eu aprendi o que é soluto e solvente. Eu estou classificando agora o reagente. O reagente em maior quantidade é o solvente. O reagente em menor quantidade é o soluto. Agora eu vou comparar a quantidade de soluto e solvente com o coeficiente de solubilidade. Se for a quantidade de soluto maior do que o do coeficiente, vai sobrar, vai ser insolúvel. Se a quantidade de soluto que eu tenho for menor do que aquele coeficiente de solubilidade, ele vai sumir, se dissolver, se dissociar no solvente solúvel. Senhores, é isso. Espero que os senhores tenham entendido, espero que os senhores tenham aprendido esse vocabulário e paramos por aí. Beleza? Tudo de bom, próxima aula um dia vem.